Olá, amados irmãos, saudações de paz em Cristo Jesus, do pastor Adeildo Nascimento. Cumprimento a todos os irmãos, irmãs, família Missão Apostólica do Trono de Deus, os demais irmãos que estão fora de São Paulo, de outros estados, que nos acompanham neste canal. Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? A igreja de Deus, de Cristo, em todo, né, o mundo. Nós não estamos podendo fazer nossos cultos nas igrejas, nos locais. E nós estamos aqui para poder, né, usar deste meio, né, a internet, para poder falar aos irmãos, né? Nós somos acometidos hoje, né, de algumas notícias, mas nós estamos, né, aqui para poder continuar na fé, né, usar todas as ferramentas e os meios que nós temos para fazer a obra de Deus. Eu tinha falado aos irmãos no culto que passou na igreja que este ano nós iríamos investir sobre falar do reino, né? de chaves, de formas, batalhas e guerras de alto nível espiritual. Também quero aqui mandar um abraço, um beijo para o meu querido, né, o apóstolo Wilke Bonifácio. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e seu ministério, né? O apóstolo Wilke está aí, né, nos ajudando, nos dando cobertura, nos dando instrução. E eu acredito que essa aliança é de bênção. Irmãos, vou ler aqui um texto bíblico, tá? Hoje eu não vou começar a falar das chaves, mas como eu prometido, né, eu ia fazer esses cultos na igreja, mas eu vou começar aqui e hoje já, porque enquanto nós tivermos meio de falar da palavra de Deus, nós vamos falar, amém? O texto é aqui livro de Evangelho de Mateus 16, a partir do 13. O título é A Confissão de Pedro. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-o os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhes: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. 19, mais uma vez. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, irmãos, como eu tinha prometido aos irmãos, como eu te falei no culto passado, na igreja, que eu ia dar uma série de ensinamentos acerca deste texto aqui, né? Nós estamos vendo um investimento do inimigo, né, em satanismos, em preparar, né, o mundo para a vinda do anticristo, para a nova era. Eles estão muito unidos, estão bem armados, se preparando, né? Nós estamos vendo aí a sensação, né, do coronavírus, né? O grande mal, Satanás dizimando
a humanidade, né? E o povo de Deus, né? Alguns agora estão despertando, porque Jesus, irmãos, ele disse uma palavra que há muito nos está esquecido, sem meditar. Jesus disse: um reino dividido não subsiste, ele auto se destrói. Eu tenho percebido que Satanás, ele tem lutado e ele está tendo muito êxodo em dividir os filhos de Deus. Já que eu não posso destruir eles por causa do Espírito Santo, então eu vou dividi-los. Você pode observar que são muitas igrejas que se diz cristã, mas ensinamentos, dogmas, doutrinas totalmente diferentes. Você vê que a divisão é muito grande. Hoje, milhares e milhões de igrejas abertas pelo mundo e coisas que até o inimigo ele usa para querer distanciar algumas pessoas de Deus, dizendo que é um Cristo só e muitas crenças, muitas igrejas, muitas denominações. E eu observando este mal que veio sobre a terra agora, isso é de certa forma algo que é para despertar a igreja de Deus, porque muitos entre nós estamos divididos mesmo, e esse é o motivo porque o adversário está conseguindo ter êxito, porque o adversário está conseguindo bater na igreja de Cristo. Mas nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. O que é isto aqui que nós lemos aqui? Isto é Jesus com seus discípulos. Nós sabemos que ele estava perto a se entregar aos romanos, né, os sacerdotes, e os sacerdotes iriam os entregar aos romanos. E ele ele interrogou os seus discípulos dizendo: o que o povo de Jerusalém, de Israel, o que eles dizem que eu sou? Aí eles dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta, Jeremias. Aí Jesus pegou e disse assim: mas vós, meus discípulos, que estão comigo, meus amigos, o que vós dizeis que eu sou? Quem eu sou para vós? Pedro, como de costume, tomou a palavra e disse: deixa comigo essa, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse a ele: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Por causa dessa tua palavra, Pedro, revelada, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu poderia parar por aqui, irmãos, nesse texto do capítulo 18, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E de fato isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Mas nós estamos vendo mundo afora a briga entre os próprios líderes religiosos, entre os próprios líderes cristãos. E nós estamos vendo que o inimigo está prevalecendo. Por quê? Mas a culpa é dos próprios cristãos. A desunião, a ganância por dinheiro, a preocupação deixou de ser cuidar da igreja como um corpo, como uma unidade. Cada um se dividiu em tribo e a separação está grandiosíssima, sendo que a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja dele. Agora existe uma questão aqui, irmãos, uma questão que choca, que confronta, que aperta, que bate, mas é uma questão necessária de nós examinarmos. Qual é o significado da palavra igreja? Nós sabemos que a palavra igreja é uma palavra grega. Ela foi pronunciada primeiramente por Jesus, não foi por homens, foi Jesus que pronunciou. E nós sabemos que o significado dessa palavra
é a eclésia, os tirado para fora. Ou seja, uma vez que o homem de Deus, a mulher de Deus, o frequentador de um culto cristão, uma vez que ele rompeu de fato com o mundo, que o mundo nada mais tem nele, que ele rompeu com o mundo, ele pode dizer que faz parte da igreja. Ou você não se lembra quando Jesus ele estava para ser levado, traído por Judas, e quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, ele disse: o filho das trevas, o príncipe deste mundo, se aproxima, mas ele nada tem em mim. Em outras palavras, Jesus disse: deixa que ele venha, pode deixar ele vir. Ele não tem nada em mim. Não existe brecha em mim para que ele tenha êxito com seus propósitos. E este momento, irmãos, é um momento de grande reflexão para a gente refletir. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós estamos vendo um cenário diferente. O povo cristão vivendo em desgraça, em miséria, pessoas cheias de doença, enfermidade. Sendo que quando nós vamos observar a palavra de Deus, não é essas promessas e as bênçãos que Deus tem para o seu povo. Só que nós vamos agora entender o êxito que Satanás tem tido em separar a igreja, colocando uma mentalidade totalmente corrupta, incrédula, sem santificação, sem se voltar para a palavra. Pessoas que estão no meio cristão dizendo ser pastores, ser pregadores, ser ministros, ser homens de Deus, mulher de Deus, sem nenhum compromisso, nenhum propósito com a igreja de Cristo. Pessoas que não romperam com o mundo. Pessoas que ainda estão em seus vícios, irmão. Vários tipos de vício. A Bíblia diz que nenhum viciado herdará o reino dos céus. E com isso nós vamos observar que a palavra de Deus é a verdade. Só que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E para que nós possamos ser esta igreja que vai parar os poderes do inferno, para que nós sejamos essa igreja que quando Satanás abrir suas portas do inferno e vir contra a igreja, não prevaleça nada contra nós. Nós precisamos entender que a igreja é uma unidade. E a igreja, ela rompeu com o mundo. Os membros da igreja são pessoas que romperam com o mundo. Romperam com seus pecados, com seus vícios. E abraçaram a palavra de Deus, a palavra de Cristo, suas doutrinas, seus ensinamentos. E decidiram viver em compromisso com essa palavra e em santidade. Estes remanescentes, estes são a igreja. Então eu quero que você reveja. Você que se diz cristão, reveja seus conceitos. Porque igreja é aquele que rompeu com o mundo. Você rompeu com o mundo. O mundo nada mais tem em você. Como Jesus Cristo diz: o príncipe deste século se aproxima, mas ele nada tem em mim. Você pode olhar para você e olhar para você e ver: não, eu rompi com o mundo de verdade. O diabo, o mundo nada tem em mim. E aí depois que nós fazemos essa reflexão, aí sim nós podemos avançar para outra etapa, irmãos. Analise. A Bíblia diz em Coríntios 11:28, analisa-se pois o homem a si mesmo e depois beba-se desse cálice. Faça uma análise. Porque nós estamos vendo aí, as coisas não estão para brincadeira. Satanás está preparando o mundo para a vinda do seu filho, do anticristo. Nós sabemos, aqueles que fazem leitura, que estuda, está por dentro dessas coisas, dos acontecimentos. Existe uma necessidade, irmãos, primeiro, de nós se despertarmos como igreja do sono, irmãos. A igreja está dormindo. A Bíblia fala, Mateus 25, da passagem das virgens. Você vê, as 10 eram virgens, ou seja, não tinha sido violada. Mas mesmo sendo virgem, sendo igreja,
5 ainda era nessa, irmãos. Não carregava consigo azeite, ou seja, não pagava um preço. Uma geração que não sacrifica, que não paga preço, que não ora, que não jejuma, que não lê a Bíblia, que não santifica. O tamanho do seu sacrifício revela a fé que você tem. Ou você acha que quer provar que você tem fé só porque é próspero, porque tem empresa, ou porque tem carro, casa boa? Isso não reflete, amados, a fé. A fé em Cristo é refletida pelo seu sacrifício. E essa igreja precisa despertar. E a Bíblia diz: perto à meia-noite ouviu-se um clamor. Quando que nós, os ministros de Deus, os pastores, vamos despertar para falar acerca disso? Para parar com esse negócio de campanha, de voto disso, de voto aquilo, de campanha disso, de campanha daquilo, que essas coisas não existem. E começar a ensinar e ministrar a verdade. Trazer o povo até o Senhor em conserto, em compromisso, em santidade. Para que aí sim a igreja de Deus venha poder manifestar o poder que ela tem, que foi dada por Cristo, que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Vamos acordar. Você vê, o povo dessa geração já não sabia o que era um culto em casa. Isso foi tirado de nós. Aqueles que não tinham costume, ou nunca teve, ou vai fazer ou vai ficar na carne, televisão, em mídia, redes sociais. Vai se distanciar da igreja. Muitas igrejas, quando voltar, os membros vai ter diminuído. Porque nessa onda aí de carnalidade, de televisão, disso, vai se esfriar mais do que já é frio. Mas eu tenho certeza que muitos pastores de muitos ministérios vão cair na realidade. Eles vão entender que a igreja de Cristo, ela não é parede, irmão. A igreja de Cristo é uma unidade. Nós somos um. E tem que entender que independente da denominação, nós temos que ser um. Assim como o Pai foi um com Jesus, nós temos que ser um nele, um com o Espírito. Porque aí a nossa união, unidos nós vamos vencer. Nós vamos se levantar contra este mal, mas é unidos. Então reveja seus conceitos. A palavra igreja significa eclésia, os tirados para fora. Você rompeu com o mundo. Você rompeu com o mundanismo, com os vícios, com os palavrões, com as novelas nojentas, com os filmes pornográficos. Você rompeu com essas coisas. Você rompeu com as músicas mundanas. Você rompeu com isso. Porque para você ser igreja, você tem que romper. É os tirados para fora. Nós sabemos de Martinho Lutero, esse termo veio dele, nós sabemos, mas essa parte histórica eu não quero trazer agora. Quero falar da parte espiritual. Nós conhecemos a história. Sabemos que ele foi o grande reformador, saiu da igreja católica, nós sabemos. Mas eu não quero falar do texto historicamente, você conhece. Quero falar da parte espiritual. Então, primeiramente, irmãos, reveja os seus conceitos, desperte desse sono. Você precisa do azeite, você precisa do Espírito Santo. E eu sou um desses que está clamando. Perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Eu sou um desses que está clamando. Porque desde quando eu comecei esse ministério há 18 anos e meio atrás, que eu sempre venho pregando a mesma mensagem. Pregando, ministrando, falando, trazendo uma palavra de correção, uma palavra levando o povo à santidade. Levando o povo a se unir. Porque grande parte da mazela do mundo, o culpado é os cristãos que não se unem em oração, que não se unem em clamor. Pessoas gananciosas, arrogantes, que só quer saber de si mesmo. Sendo que a Bíblia de 2 Crônicas diz: se este povo que se clama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu as suas orações, virei e sararei a sua terra. O porquê a terra está dessa forma é culpa do povo, o povo de Deus, que deixou as estratégias de Satanás entrar e dividir um pro outro, um achando que é melhor que o outro.
Isso tem que parar, irmãos, isso tem que acabar. É hora de haver um despertamento na terra. Então a primeira coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem prevalecer. Mas você precisa entender, só quando você for à igreja. Porque é muito fácil pegar o texto de Salmo 23 e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, é bom, nada me faltará, mas espera aí. E o Senhor Jesus, ele tem sido o seu pastor e o seu Senhor? Porque antes do nada me faltará, está escrito lá. Primeiro, Senhor. Você está respeitando o senhorio de Cristo sobre você? Segunda coisa, ele está sendo o seu pastor? Você está deixando ele te apacentar? Para que depois você possa viver o nada me faltará. Aí começa a palavra aqui. As portas do inferno não prevalecerão, mas contra a igreja de Cristo. Tem que ser igreja. Tem que estar embasada em seus ensinamentos. Tem que estar cumprindo o propósito para Deus. E aí depois disso, desse versículo, agora o 19, olha o que o Senhor disse para Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha o benefício aí, irmãos, mas para aqueles que é igreja, viu? Olha os benefícios aí. E eu te darei, Pedro, as chaves. Não é a chave. A chave é singular. As chaves é plural. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Agora eu te faço uma pergunta. Servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Que chaves são essas? Que chaves são essas? Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Nesse aqui eu só quero chamar a tua atenção para que você faça uma autoanálise, como dizem em Coríntios 11, 21. Analisa, pois, o homem a si mesmo. Se analise. Veja se você é um cristão autêntico, se você faz parte da igreja mesmo de Cristo. Veja se o diabo não tem nada em você, se o mundo perdeu totalmente o poder em você. Se você não tem interesse pelas músicas nojentas, pelas suas pornografia, pelas suas séries, se você não tem, veja. Porque quando você passar dessa etapa e poder falar como Jesus disse, deixa que venha o mal, o tentador. Ele não tem nada em mim. Quando você poder falar, como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu já fiz a minha escolha, eu rompi com o mundo. Aí nós vamos começar a aprender, irmãos, que chaves são essas? Que o Senhor disse para Pedro: Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. E que você ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Que chaves são essas? Eu, irmãos, a partir de agora, vou passar a me dedicar a ensinar algumas das chaves que o Senhor Jesus me deu e me ensinou em sua palavra, tá bom? A partir de hoje vou estar fazendo um vídeo por dia ou dois, não sei, e vou estar falando destas chaves, porque nós sabemos para que serve chave? Para abrir porta. Chaves abre porta. Então nós precisamos entender que chaves são essas, como conseguir elas, como receber elas, para que nós possamos fechar a porta que Satanás abre contra nós e abrir portas ao nosso favor, ao favor da igreja, ao favor da humanidade. Fechar portas de maldição e abrir portas de bênção. Precisamos, irmãos, aprender, porque nós fazemos parte de um exército e nossas armas são poderosas. Mas se você não saber que armas são, como usufruir, como receber
Você é um soldado despreparado, querido, querida, para a guerra. O inimigo vai pisotear em cima de você. Você precisa descobrir. Porque Paulo diz, Paulo estava sendo questionado, falaram que Paulo estava na carne. Paulo diz, olha, se eu fosse vocês paravam, viu? Porque a minha autoridade é grande. Eu não quero usar a minha autoridade contra vocês. Paulo diz, a minha autoridade é para ser usada contra Satanás e o seu reino. Vocês estão falando que as minhas armas são carnais. As minhas armas são poderosas em Deus para desfazer toda a fortaleza do diabo. Ou seja, tudo aonde Satanás tem se fortalecido. Paulo diz, as minhas armas são poderosas em Deus para desfazer toda a fortaleza do diabo. Mas ele recebeu as chaves, querido. Ele aprendeu como invocar, como manifestar, como orar. Ele aprendeu como usufruir destas chaves, deste poder, desses dons. Ele aprendeu como fazer. Ele recebeu as chaves. Porque uma vez que você tem a chave, você entra na sua casa a hora que você quer, sai a hora que quer. Se você tem a chave do carro, você entra, sai. Você tem a chave. Mas é só a chave certa que abre as portas certas. Então, a partir deste vídeo, eu vou estar postando vídeo. Vou ensinar algumas coisas, algumas chaves que eu recebi de Deus. E algumas chaves que Ele me ensinou em Sua palavra. Esse é o treinamento do guerreiro, querido. Esse é o treinamento da guerreira. Para que nós possamos avançar e as portas do inferno não venham prevalecer contra nós, contra a igreja de Cristo, contra a nossa casa, nossa família. Para que nós venhamos receber as chaves. Para abrir as portas, a autoridade, os dons, a ousadia, a graça, as capas, o poder. Porque será que você não entende? Num quartel do exército humano, nós vemos lá que tem as patentes menor, não pode ir a todos os lugares. Por exemplo, a sala de armas. Não é qualquer pessoa que pode entrar ali. Precisa de um tipo de veste, um tipo de patente para ter acesso àqueles lugares. E quanto maior a patente que aquele soldado tiver, maior é o acesso que ele tem. E no mundo espiritual também é assim, querido. E eu não estou falando de carguinho dentro de igreja. Estou falando disso não. Porque a igreja de Cristo não dá cargo para ninguém. A igreja de Cristo não é empresa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá ministério aos homens. Ministério. O apostólico, o profético, o doutorado, o pastoral. Ele dá ministérios. E dentro desse ministério, porque nós recebemos de Cristo, nós, junto com Ele, vem algumas patentes, autoridades, dons, para que nós possamos acessar alguns lugares, algumas regiões espirituais, algumas coisas da Bíblia, para que nós possamos ensinar a igreja a vencer. Porque esse texto, Jesus diz, a uns Deus deu, a pastores, a profeta, a mestre, a doutores e a apóstolos, para o aperfeiçoamento dos santos, até que a igreja chegue à estrutura de varão perfeito. Mas se nós não recebemos as chaves, querido, nós nunca vamos conseguir acessar os lugares celestiais. Então, a partir deste vídeo, eu vou estar trazendo uma série de ensinamentos. Que chaves são essas? Como receber essas chaves? E como usufruir do acesso, da entrada. Não se esqueça. Lembra de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, porta, chave, abrir. Então nós precisamos aprender como abrir nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para receber essas chaves, essas portas, essas unção.
para que nós possamos subir o nível espiritual, a nossa patente, a nossa veste venha mudar, para que nós possamos ter acesso a outras coisas, a outro nível espiritual. Então, a partir de agora, todo vídeo, abra, veja, vou estar ensinando chaves, todas as chaves que o Senhor, meu Deus, me deu e me ensinou. Eu vou ensinar como eu fiz para receber, como eu recebi e como usufruir delas. Porque, irmãos, aqueles líderes que já receberam, que já atuam no ministério, pelo amor de Deus, ensine. Faça transferência, passe esses ensinamentos. Porque o reino das trevas está unido. Eles instruem um ao outro de como combater o povo de Deus. Então, não faça disso um monopólio, não. Eu sei que você gosta de dinheiro, você gosta de pregar por dinheiro. Mas se arrependa deste mal, querido. Se arrependa deste mal. Use o que Deus te deu em prol do reino de Deus, em prol dos filhos de Deus. Ensine, instrua como você fez para chegar onde você chegou, o que você teve que fazer, o que você teve. Instrua, ensine, para que nós possamos compartilhar isso e o povo de Deus venha acessar autoridades, unção e poder, para que nós possamos vencer o mal que vem contra nós. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra, eu fico por aqui. Eu quero fazer uma oração, irmãos. Não é peculiar, tá, deste canal fazer orações, mas eu quero fazer uma oração. Porque eu sei que pra gente lidar com o ensinamento da palavra, com as coisas espirituais, nós precisamos também orar, tá bom? Eu vou orar por você, pela sua vida, sua casa, sua família. Mas acesse esse vídeo, os próximos, sabendo que é guerra, irmãos. Nós vamos ensinar aqui coisas de guerra, de batalha espiritual. Vamos falar acerca de dons, de manifestações, de coisas que você precisa saber para vencer Satanás e o seu exército. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse meu irmão e essa minha irmã que está me ouvindo agora, que está me assistindo. Pai, eu peço ao precioso e santo Espírito que instrua-nos acerca do combate, acerca da guerra. Choramadagás. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor possa visitar esse teu servo, essa tua serva, esse teu filho, essa tua filha, e possa, pelo teu poder, abrir a sua mente, dando a ele entendimento, dando a ele a sede, o desejo, a vontade de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de aprender acerca dos assuntos do reino, para que ele seja um guerreiro de valor nesta batalha. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas centenas e milhares de vidas que estão tristes agora, perderam seus entes queridos, que estão sendo dizimados neste coronavírus. Eu oro, Pai, que o Senhor conforte os corações, Espírito Santo, e que cada vez mais o teu povo, venha se unir, se humilhar e se arrepender de seus pecados, para que o Senhor possa ouvir nossas orações e sarar a terra. Eu oro esta noite, eu oro neste momento, para que o Senhor visite a mente e os corações. Eu compartilho com eles agora, Pai, desta unção, desta graça, deste favor, que o Senhor possa visitar um a um e abençoá-los, abrir sua mente e prepará-los, Espírito Santo, para esses treinamentos, para que eles não venham só aprender, mas praticar e executar. Em o nome de Jesus, eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe, fique com o Pai e até mais no próximo vídeo. Eu vou falar aqui da primeira chave, amém? Vou pedir direção para o Espírito Santo para poder ensinar e ver da onde Ele quer que eu comece. Mas no próximo vídeo eu já vou estar falando de uma chave, amém?
Deus abençoe você, sua casa, sua família. Faça suas orações em seu lar. Reúna seus familiares, orem, louve a Deus, fale da palavra, porque o Senhor Deus está conosco. Amém? E Ele está no controle. Por mais que pareça que Ele não está no controle, mas Ele está no controle.